Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 301 é a Gênese, capítulo 15, prodígios por ocasião da morte de Jesus. Então, nos encontramos na questão de número 55, vamos dar sequência. A duração de tal obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol. Mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase de sua cheia, de fase de lua cheia, a 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhes nota na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Olha só, Kardec dizendo que se, admitido que um fenômeno desse gênero narrado pelo evangelista Mateus, se tivesse ocorrido de fato esses fenômenos todos, que seria fenômeno, gênero houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Por exemplo, o eclipse, a escuridão, processo natural, faz parte das leis divinas. Por exemplo, como descreve aqui São Mateus, os mortos se ressuscitaram saindo dos túmulos, só que eles não viram, Mateus não viu os mortos saindo dos túmulos. Isso não foi visto, saindo dos túmulos, o corpo físico não foi visto. E também nem aquele espírito, o qual já tinha desencarnado aqui na Terra, ninguém os viram saindo do corpo, do túmulo. Ninguém os vira saindo do túmulo. Acontece que, através da vidência de muitas pessoas, eles puderam ver, que é um processo natural, não pelo o fato daquele momento, mas é um processo natural que, se vinculando e se conectando a Deus e a Jesus, e através da seriedade e da responsabilidade, e do conhecimento e da disciplina, e da educação da faculdade mediúnica, todo mundo pode psicografar, pode ouvir os espíritos, pode ver os espíritos. Isso são dons desenvolvidos. Quer dizer, todo mundo pode desenvolver esses dons mediúnicos. Então, por exemplo, vamos pensar assim, você vai passando próximo a um cemitério e você bate o olho ali e você vê
alguns espíritos que aqui na Terra você os conheceram. Aí você olha, você não vê espírito, você vê algumas pessoas saindo lá de dentro do cemitério. Aí você, meu Deus do céu, mas eu conheci aquelas pessoas ali. Que lá é fulano, cicrano, bertano, mas já morreram. Ressuscitaram. E aqueles seres vêm na tua direção. E eles chegam e te cumprimentam. E eles estendem as mãos para te cumprimentar. Vamos analisar por esse lado assim. E você estende as tuas mãos e pega na mão deles. E você percebe a tangibilidade. Onde há ali um fenômeno paranormal? A doutrina dos espíritos nos esclarece que não existe essa paranormalidade. Isso não é milagre. Isso não é ressurreição. Porque muitos ali viram muitos seres que já haviam morrido, vamos dizer assim, simbolicamente, na condição de tangível. Muitos interpretaram, eles interpretaram de acordo com as leis mosaicas, né? Dos fariseus, dos fariseus mesmo. Então, eles interpretaram que associaram, né, as leis de antigamente da ressurreição. Eles acreditavam que o espírito ele voltava sim, mas em corpo e alma. Então ele ressuscitava o corpo e a alma dele também era ressuscitado. Mas ali devido à tangibilidade, então eles se fizeram ali tão presentes, tão tangíveis, que muitos ali interpretaram como ressuscitados. Agora, a doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito dessa tangibilidade através da vidência. Então, se de fato isso ocorreu lá em matéria de alguns seres terem visto alguns espíritos, isso não é fenômeno paranormal nenhum. Não tem novidade nenhuma nisso aí. Isso aí é apenas historinha para contar no prezinho para as crianças dormirem mais cedo, para não dar trabalho às professoras, né? Não tem milagre, não tem nada de extraordinário ali. Isso aí é tudo para, né? Então, olha só para você ver. Quanto aos mortos que ressuscitaram, Kardec dizendo, olha só, possivelmente algumas pessoas tiveram visões, ou viram aparições, o que não é excepcional. Tá vendo só? Entretanto, como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros. Mas é lógico, não é? Se eu não tenho conhecimento cru de tudo, eu ajudo a minha família a sepultar o meu pai. Bom, morreu, pronto, acabou. E eu sou criado numa doutrina que me ensina desde quando nasci a ressurreição, que é o retorno do espírito ao corpo físico, aquele o qual ele utilizava, né? Antes.
de ter morrido. Então, se eu cresço com essa mentalidade, fui criado ali naqueles dogmas, né? Porque você sabe que dogmas são leis, fui criado naquelas leis. Então, de repente, eu vejo, vamos usar esse termo só para simplificar, eu vejo o meu pai a uma distância de mim uns 10 metros. Eu vou associar isso ao quê? Que meu pai ressuscitou. É lógico, é. Eu aprendi assim. E quantas pessoas crê conforme eles aprenderam nas denominações às quais eles desde criança cresceram e até hoje eles se encontram. Os saduceus, por exemplo, eles sempre acreditaram na vida única. Viveu esta vida, morreu, acabou. Olha só para você ver. Eu fico cá pensando com a minha cachola. Eu acho que os saduceus é que estão com a realidade. Eu acho que tinha que ser desse jeito mesmo. Vive apenas assim uma vez só e chega. Mas é brincadeira, porque a nossa opinião, ela é só opinião, é só brincadeira. O que importa é os desígnios de Deus. Então, também naquela época, olha só para você, entretanto, como então não se conhecia a causa desse fenômeno, então eles supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros. Ora, se eu vejo meu pai a uns 10 metros à minha frente, e se desde criança, né, aprendi e daquela forma, foi me passado daquela forma, aquelas leis, eu cresci ali naquele conceito, naquela formação. Então, se eu vejo meu pai ressuscitou dentre os mortos. Olha, meu pai ressuscitou. Então, meu pai dormia mesmo lá no sepulcro. Porque para ele estar ali, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Meu pai acordou para a vida eterna. Meu pai vai para o céu. Você observa que nesse momento, quando a gente fala assim, escurece mais ainda a imagem. Olha para você que coisa. É porque eles estão mexendo em tudo quanto é departamento aqui, você nem imagina. Então, mas nós vamos continuar aqui, né? Então, Kardec continua assim: compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Está vendo só? Noutra ocasião, eles não daria atenção nenhuma. E geralmente é assim, não é? Não sei se você consegue entender por esse lado. Quando algo acontece com outras pessoas que nós desconhecemos, nos sensibiliza, né? Mexe com a gente, aqueles acontecimentos, aquelas tragédias, nos sensibiliza. Porque nós somos irmãos em processo de evolução. Mas você já parou para perceber que quando algo dessa espécie, acontece com um que faz parte do nosso convívio muito próximo ou do nosso seio familiar, nos deixa bastante fragilizados?
com a sensibilidade à flor da pele, choramos muito, recordamos, né? Nós viajamos no tempo, nós recordamos a nossa infância. São tantas coisas que vêm à mente naquele momento, a pessoa fica tão fragilizada, justamente por aquilo ter acontecido com aquela pessoa que dizíamos amar muito, gostar muito, respeitar muito, ou ali do seio, né, consanguíneo. Então, ficamos sim, nesse período assim, nos sentimos assim muito fragilizados. E isso mexe com o nosso emocional. Isso mexe com o nosso psicológico. Então temos muitos sonhos, né? Muitos delírios à noite. Enfim, quanta coisa não acontece. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo, porque o próximo vídeo é o último vídeo da noite de hoje.